Quando Jesus quis ensinar a santidade, ele ensinou isso para um rapaz, para um jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e disse assim: Senhor, o que é que eu faço para entrar no reino dos céus? Aí Jesus disse: o básico, né? Primeira coisa é o PHN. Primeira coisa, você evita o pecado grave. Cumpra os mandamentos. Quais mandamentos? Aí Jesus disse: não matar, não roubar, não cometer adultério, honrar pai e mãe, etc. Aí o rapaz disse: Jesus, isso aí eu faço desde criança, desde pequenino. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus amou. Isso quer dizer que ele está salvo. Se aquele jovem morresse naquele momento, ele estaria salvo, mas ele não ia para o céu. Salvo é uma coisa, santo é outra. Quem morre e está salvo, não está indo para o céu necessariamente, porque no purgatório você está salvo, mas você ainda não é santo. Aí Jesus olhou para o jovem e disse assim: então falta uma coisa para você ser perfeito. Vamos adaptar a linguagem? Falta uma coisa para você ser santo. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ou seja, Jesus está dizendo: vai e me ama sobre todas as coisas. Como você é apegado a dinheiro, seu sem vergonha, o que eu estou pedindo para você renunciar é o dinheiro. Pergunto: é pecado ter dinheiro? Não. É pecado gostar de dinheiro? Também não. O rapaz seguia os mandamentos. Ele estava salvo, mas se ele morresse, ele não ia para o céu. Jesus disse assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: se você morrer rico, preocupa não. Tem o purgatório. Lá você fica pobre. No purgatório você fica pobre e entra no céu. Então o que acontece é o seguinte: o rico não entra mesmo no reino dos céus. Não entra de jeito nenhum. Você tem que ir primeiro para o purgatório e ficar pobre, ficar desapegado. Eu não quero entregar. Preocupa não, no purgatório você entrega. Eu não quero renunciar. Preocupa não, no purgatório você renuncia. E quanto mais apego a esse mundo, quanto menos você quer entregar, mais tempo, mais sofrimento você vai ter no purgatório. Então, neguinho, sebo nas canelas, trata de pedalar. Pedala, Robinho. Faz a sua tarefa de casa. Reza. Faz penitência. Cadê o calo no joelho? Padre, mas eu não posso me ajoelhar, que hoje eu tenho osteoporose, eu estou com artrite, artrose, não sei o que no joelho, etc e tal. Não tem problema, sua penitência então é sua artrose. Agora, quem tem um joelho bom, trata de ajoelhar. Cadê a penitência? Mas padre, que é isso? Eu sempre suspeitei, esses padres embatinados, né? Tudo pitolado, cabeça fechada, eles não são abertos. Eu sou a favor de um Deus mais moderno, de um Deus mais aberto. O meu Deus é amor, não tem essa cobrança, não tem esse... Gente, para com esse negócio. Já pensou que desgraça se a gente entrasse no céu com esse coração dividido? Você não sofre o seu coração ser dividido? Eu sofro. Eu sofro. Eu sou generoso. Eu entrego as coisas para Deus, mas daqui a pouco eu estou pedindo de volta. Vem cá, empresta aqui de volta.
Eu entrego para Deus os meus sacrifícios, através de Nossa Senhora, que eu sou consagrado a ela, com a graça de Deus. Santidade é outra coisa, é amar Deus de todo o coração. A gente precisa amar Deus de todo o coração. Todo o coração. E nós não somos generosos. Nós precisamos ser generosos. Nós precisamos nos doar mais, nos dar mais. Mas nós temos medo dessa generosidade. Nós temos medo de nos entregar. A gente tem medo de ser de Deus. Os santos foram generosos. Como é que uma pessoa chega a ser santa? Deixa eu explicar para você. Quando você começa a sua vida espiritual, a primeira fase da sua vida espiritual é aquilo que a gente chama de fase purgativa. É a fase em que você se purifica. Nessa fase, trate de ser generoso. Quando você reza bastante, quando você é uma pessoa penitente, é generoso com Deus, não faz só a obrigação. Generoso, você está entendendo o que é generoso. Generoso não é só a tabelinha da obrigação. Generoso quer dizer realmente ser generoso com Deus. Quando você se doa a Deus, Deus vai te dando a graça. Deus vai correspondendo. Deus vai, eu faço a comparação, Deus vai enchendo o seu tanque de gasolina. Porque é assim, quando você começa a sua vida espiritual, vamos supor que você se converteu hoje. Você se converteu? Muito bem, você recebeu de Deus uma graça. Essa graça, ela é mais ou menos como quando um carro sai da concessionária. Ele sai da concessionária com gasolina suficiente para chegar até o posto de gasolina. Está convertido, já está com a gasolina, mas não dá para viajar. Não dá para chegar no céu. Não dá para fazer sua viagem. Então, quando você se converte, você tem gasolina suficiente. Essa gasolina chama-se graça. É o que a gente chama em teologia de graça suficiente. Você tem graça suficiente para começar a sua vida espiritual. Mas essa graça suficiente significa que você tem que ir até o posto de gasolina e ir abastecendo. Vai abastecendo, vai abastecendo. Faça penitência, faça oração, faça penitência, faça oração, e Deus vai te agraciando e dando mais graça, e essa graça vai se tornando não somente graça suficiente, vai se tornando graça eficaz, e você vai aprendendo a amar. Você vai amando cada vez mais, vai se purificando cada vez mais. E aí, quando você se purificou bastante, quando você já está num estágio avançado, aí o próprio Deus toma conta da sua vida e diz: agora pera lá, você já pedalou bastante, agora eu purifico você. E dá ao santo as graças místicas, ou seja, Deus vai purificando a pessoa. Deixa eu dar exemplo para vocês de grau de santidade. Vou pegar um exemplo, um santo, São Filipe Neri. Não sei se já ouviram falar de São Filipe Neri. São Filipe Neri foi um padre lá de Roma. Ele nasceu em Florença, viveu no século XVI. Quando ele foi para Roma, como leigo, ele gostava muito de fazer oração e penitência. Ele era leigo, naquela época não existia seminário. Ele estava se preparando para o sacerdócio, mas se preparava como? Rezando bastante, né? Ele estudava, claro, mas ele, sobretudo, rezava bastante e fazia penitência. Ele gostava de fazer peregrinações fora da cidade de Roma, né? Ele ia até as catacumbas, lá ele fazia jejum, fazia vigílias, fazia orações. Ele era muito, 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 muito generoso na vida de oração dele. Ele rezava muito. Ainda leigo, olha só, vocês que são leigos, prestem atenção de como uma pessoa pode ser santa na vida leiga. Ele ainda era leigo
um dia, nas catacumbas de São Sebastião em Roma, ele rezou, pedindo a Deus a graça do Espírito Santo, e Deus deu a ele uma infusão do Espírito Santo tão forte, que o coração dele aumentou de tamanho e ele quebrou 2 costelas. Quebrou 2 costelas. Isso foi descoberto depois que ele morreu, fizeram autópsia e viram as 2 costelas quebradas e viram que o coração dele era maior de tamanho. E as pessoas não sabiam que tinha alguma coisa diferente com o coração dele, porque ele falava do episódio lá no dia de Pentecostes, mas ninguém sabia o que tinha acontecido realmente. E o coração dele era diferente, porque quando as pessoas ele sentava num banco do lado de uma pessoa, as pessoas sentiam o banco tremer do coração dele batendo. Ele, por exemplo, quando ele atendia a confissão dos dirigidos espirituais dele, o rapaz chegava para ele e dizia: ô Padre Felipe, eu estou tendo tentações carnais, eu estou tendo tentações contra a castidade, o que é que eu faço? Não tem problema, meu filho, vem cá. Ele dava absolvição para o rapaz, pegava a cabeça do rapaz e encostava no coração dele. E esse rapaz ficava 2 a 3 meses sem nenhuma tentação carnal. Você queria um diretor espiritual igual a esse? Eu queria. Né? Ficava sem nenhuma tentação. Esse rapaz foi ordenado padre. Depois de padre, ele fez milagres extraordinários, a ponto de ressuscitar os mortos. Teve um aluno dele que morreu, o rapaz chamava-se Paulo. Ele era de uma família rica, de Roma, uma família nobre. O rapaz morreu, o padre Felipe não estava lá na hora da morte dele, quando ficou sabendo, foi no velório, chegou lá na casa, a família lá estava chorando ao redor do caixão do menino, não sei o que, etc e tal. No meio do velório, o padre Felipe Neri começou a gritar: Paulo! Paulo! E gritava como se estivesse longe. Lá pelas tantas, o morto levanta no caixão. Aí, São Felipe foi lá no ouvido dele, cochichou. Ele falou com São Felipe falou com ele. A gente não sabe o que foi aquela conversa lá dos dois, porque São Felipe não contou. Só viram que São Felipe traçou o sinal da cruz. A gente não sabe se ele estava dando uma absolvição ou se estava dando uma bênção. O rapaz deitou outra vez e morreu. A gente acha que São Felipe ressuscitou ele para confessar, para ouvir a confissão dele e mandar ele para o céu. É um santo desse tamanho que nós estamos falando. Ele, São Felipe Neri, rezava a liturgia das horas, o breviário. A oração que nós padres temos que rezar todos os dias. Ele não conseguia rezar sozinho. Por quê? Porque todas as vezes que ele começava a rezar, ele entrava em êxtase. Não conseguia terminar. Então ele chamava um irmão: irmão, vem cá, reza comigo. Aí os dois rezavam juntos, pronto, ele conseguia ficar. Mas se ele rezasse sozinho, ele entrava em êxtase. No final da vida, ele pediu para o Papa para rezar a missa dele sozinho. O Papa gostava muito dele e queria fazer ele cardeal. Um dia ele foi visitar o Papa pegou o chapéu de cardeal, colocou na cabeça dele. São Felipe chegou e disse: não, eu prefiro o paraíso. Esse título de cardeal vai me fazer vaidoso, vai ser uma tentação para mim. Aí ele se recolheu e no fim da vida, então, como eu estava falando, ele pediu para o Papa para celebrar missa na capelinha privada do lado do quarto dele. Eu fui lá visitar, uma vez por ano se abrem, nos dias perto da festa de São Felipe Neri, se abrem os quartinhos onde São Felipe morou. E eu fui lá visitar. Eu era seminarista ainda, eu entrei no quartinho onde ele morou e a capelinha ali do lado. E ali, na capelinha onde ele rezava a missa, estava lá o cálice que ele usava. E no cálice que ele usava, estava lá as marcas do dente dele. O cálice de ouro com a marca do dente. Por quê?
Porque ele, quando celebrava a missa, na hora da comunhão, entrava em êxtase. Ele celebrava a missa na capelinha privada dele, o coroinha chegava na hora da comunhão, fechava as cortinas, apagava as velas grandes, acendia uma velinha menor e ia embora. Ele só voltava meia hora depois. Meia hora depois o coroinha voltava, batia, se desse sinal de vida, ele abria a cortina, acendia as velas outra vez e continuava a missa. Se não, ele voltava meia hora depois. E assim ia o coroinha, até que finalmente o São Felipe dava sinal de vida, de que ele tinha voltado do êxtase. Várias vezes São Felipe foi visto celebrando missa, levitando, flutuando. Na hora da consagração ele levava a hóstia e ele subia junto. Estou contando isso daqui para vocês entenderem. Dá para entender o que é um santo? O santo é uma pessoa que Deus tomou à frente e disse: muito bem, agora não é mais você quem vive, sou eu que vivo em você. Então, na vida, no caminho de santidade, o que a gente faz é isso. A gente tem que ser generoso com Deus, vai se purificando, entendeu? É o camelo que precisa passar pelo buraco da agulha. A gente precisa ir se desprendendo das coisas, precisa ir entregando as coisas, precisa ir doando as coisas, precisa se abrindo para Deus. E aí, quando você entregou para Deus as coisas, quando você chegou num grau de purificação superior por causa da sua generosidade, não me vem com história de cumprir só a obrigação, porque não é suficiente. Depois que você chegou nesse grau de generosidade em que Deus foi dando para você a graça eficaz cada vez maior, aí os santos entram numa fase chamada noite escura da alma, que é como se fosse assim: você tem lá uma camiseta toda suja de lama, aí você leva a camiseta, lava a camiseta, mas está lá limpinha, só que você vê que ela ainda está encardida. E aí, é nessa hora que você precisa entrar com a água sanitária, né? Com a que boa, Vanish, sei lá o quê, alvejante, não é isso? Para ver se lava direito. Assim é Deus. O santo, ele purifica até um certo ponto, com a graça de Deus sempre, mas quem está pedalando é o santo. Chega uma hora que Deus começa a purificar o santo pessoalmente, é o que a gente chama de purificação passiva, ou seja, a alma sofre as coisas de Deus. O que é a mística? O que é uma vida mística? A vida mística é a alma que sofre a ação de Deus. Deus é quem está agindo, a pessoa é passiva, Deus vai fazendo as coisas. E existem muitos santos assim, só que acontece o seguinte: hoje em dia ninguém mais conta para as pessoas que a santidade é isso. Por quê? Porque os caras não acreditam mais em santidade. Ah, é bobagem, imagina se o santo levitou. Isso aí é bobagem. Isso não existiu. Mas como não existiu, meu filho? Nós temos testemunhas desses santos. Então Deus, para tirar a prova dos 9, para tirar a nossa dúvida, Ele foi e nos deu um santo em pleno século XX, extraordinário, São Pio de Pietrelcina, Padre Pio. O Padre Pio é uma misericórdia de Deus para com a igreja. Porque em pleno século XX, Deus deu para esse homem dons tão extraordinários, que foram comprovados pela medicina, pela ciência moderna, numa época em que havia radiografia, cirurgia, exames modernos, todo mundo comprovou os milagres de Padre Pio. E aí, se os milagres de Padre Pio são verdadeiros, a gente olha para trás para os santos e diz: então, se Padre Pio podia, por que não podia Santo Antônio? Não é? Se aconteceu com Padre Pio, por que não acontecia com outras pessoas? Com essa grande generosidade de Deus, porque Padre Pio foi um santo que Deus exagerou na bondade, Deus exagerou na graça, para que a gente não tivesse dúvida de que a santidade é isso. Então, meus irmãos, vejam só. O que eu estou tentando transmitir para vocês? Eu estou tentando transmitir para vocês que nós somos chamados à santidade. Nós não somos chamados a ser bonzinhos. O lugar do católico bonzinho é o purgatório.
Você é chamado a ser santo. Então, para de preguiça vocacional. Você tem que ser santo. Padre Paulo Ricardo, tome vergonha nessa sua cara, seu careca safado, e vira santo. Entendeu? Nós temos que ser santo. Mas e aí, padre, e agora ficou difícil, como é que eu faço? Aí que a consagração de Nossa Senhora entra, aí que a consagração a Nossa Senhora é importante. O que é a consagração a Nossa Senhora? Nós vamos começar a falar disso de forma mais clara, não é? Na parte da tarde e amanhã. Amanhã nós vamos falar também sobre a consagração a Nossa Senhora. A consagração a Nossa Senhora é um método para você passar a perna no capeta. Porque Deus tem a sua estratégia. O que é a santidade? Entregar tudo para Deus. Amém? Deu para entender? Deu. Por que é que a gente não entrega? Porque nós temos medo de Deus. Nós temos medo de entregar. Essa foi a primeira consequência, a primeira desgraça que aconteceu com a humanidade depois do pecado original. Adão e Eva pecaram, Deus desceu de tarde para passear com eles, Adão e Eva estavam lá atrás da moita escondido. Adão, cadê você, Adão? Eu vi seus passos, me escondi. A primeira consequência do pecado original é que nós começamos a ter medo de Deus, a gente tem medo de entregar. Eu contei para vocês a história da minha irmã mais velha, Ana, que está com câncer. Gente, eu sou padre faz 21 anos, eu sou convertido faz muito tempo. Eu tenho, assim, que eu comungo diariamente, né? Deve fazer pelo menos uns 30, sei lá, para 40 anos quase, que eu comungo todos os dias. Por que é que eu não entrego minha irmã para Deus? Gente, que medo horrível de chegar e dizer: Jesus, seja feita a vossa vontade. A gente tem medo de dizer isso. Porque vai que Jesus, sei lá o quê. Está entendendo? Pelo pecado original. Gente, o amor de Deus é infinito. O amor de Deus é maravilhoso, mas a gente olha para Ele como se Ele fosse um inimigo. Deus está pedindo a sua família, você tem coragem de entregar? A gente olha para entregar para Deus como se fosse uma agressão. É ou não é verdade? Dá um medo de entregar para Deus. Então vocês estão vendo a dificuldade de ser santo. Nós temos então um atalho. Chama-se consagração a Nossa Senhora. Se eu tenho medo de entregar minha irmã para Deus, o que é que eu faço? Eu chego para Nossa Senhora e digo assim: mãe, recebe a Ana nos seus braços, como sua filha, e faz dela o que você quiser. De repente, quando você entrega para a mãe, o medo foi embora. É ou não é verdade? É muito mais fácil entregar para Nossa Senhora. Aí você vai chegar e dizer assim: mas padre, espera lá, o amor de Deus, o amor de Nossa Senhora é maior do que o amor de Deus? Não, o amor de Nossa Senhora é menor do que o amor de Deus. O defeito não está em Deus, está em nós. É o pecado original. É como olhar para o sol e olhar para a lua. O que é mais luminoso, o sol ou a lua? O sol. Experimenta olhar para o sol. Você queima o seu olho, não é ou não é? Vai queimar a sua retina. Mas se você olha para a lua, está mais fácil. E a luz da lua vem da onde? Vem do sol. Então assim Nossa Senhora é a lua. O amor de Deus é maravilhoso, é infinito, é como o sol. Só que o meu coração não dá conta. Eu olho e tenho medo. Me dá um abismo. A majestade é muito grande. Então, Deus, para ajudar, o que é que Ele fez? Ele fez um reflexo, Nossa Senhora. E aí eu entrego tudo para ela. E entregando tudo para ela, estou entregando para Ele, porque a luz dela vem dele. Está entendendo? Entregou para ela, está entregando para Deus.
porque ela é totalmente pobre, ela entregou tudo para Deus, ela é a serva do Senhor. Então, quando cai nas mãos dela, ela já entregou para Deus. Não, triscou, já está no coração de Deus. Se triscou na mão de Nossa Senhora, já é de Deus. Então, esse caminho é o caminho da consagração. As pessoas ficam pensando assim, eu não quero me consagrar porque é um compromisso, porque fica mais difícil. Mas para com isso, meu irmão. Você tem que subir 10 andares, ao invés de pegar o elevador, o cara quer subir pela escadaria. A consagração a Nossa Senhora é o elevador. É mais fácil. Nós estamos propondo para vocês um caminho mais fácil. Então, primeiro passo para você fazer a sua consagração é você conhecer a consagração. Então, por isso tem um material aqui que eu vou passar rapidamente, para que nesse intervalo do almoço, você já veja aquilo que você mais necessita no momento. O básico, né? Número 1, indispensável, é o tratado, a respeito do qual nós vamos falar. O tratado. Se você ainda não tem o tratado, não é? Compre o tratado. É baratinho, né? Compre o tratado. Essa edição da Arca de Maria é um serviço extraordinário que a Arca de Maria fez para nós. Por quê? Porque é uma tradução fácil. Tem outras traduções, mas são mais difíceis do português. É uma tradução fácil de entender. Então está aqui o tratado, tá? Se você diz, mas eu não tenho tempo de ficar lendo isso aqui, etc. E tal, você leia, é importante. Mas para reforçar a sua leitura, não é? Você pode ficar ouvindo no seu carro, ter o tratado aqui em áudio. Você pode ouvir, tá? Então esse é o básico, o texto do tratado para você saber a consagração da Nossa Senhora. Vejam, gente, é um atalho para a nossa vocação de santidade. Nós somos chamados à santidade. É um atalho. Agora, vocês vão encontrar também aí na livraria outras coisas, né? Desse material. Você tem, por exemplo, um kit básico. Quando for fazer a consagração, a gente vai explicar para vocês como é que é. Mas o kit básico para fazer a consagração, você tem aqui uma vela, o texto da consagração já impresso bonitinho, com a imagem de Nossa Senhora, para você assinar, colocar seu nome, o texto da consagração, e uma cadeiazinha, né? Uma correntezinha, que é um dos sinais possíveis de consagração. Não é obrigatório, mas é um sinal bonito, a corrente de consagração. Tem gente que prefere colocar uma medalha, ou então um escapulário, etc. É livre, mas está aqui esse kit básico e outras coisas. Se você tem filhos, não é? Saiba que é de pequenino que se torce o pepino, né? Se tem filho, tem um pequeno tratado para as crianças, onde você já pode comprar o tratado. É feito por pedagogos, então é como um livro de atividades para a criança, onde ela tem coisas para colorir, para desenhar, né? Para escrever, etc. e tal. E o exemplo de santas e santos, santas crianças que souberam entrar nessa escola do Imaculado Coração de Maria. Além disso, não é? Tem os exercícios espirituais. Você decidiu, vou me consagrar. Então está aqui, um livro para você fazer os exercícios espirituais e se preparar para a consagração especificamente. Tem também, eu tenho dúvidas, Espírito, como é que eu faço para explicar? Está aqui uma explicação do tratado, aulas de explicação sobre o tratado, para melhor compreender a santa escravidão. E o devocionário da Arca de Maria, que tem orações para você. Estou apresentando aqui basicamente esse material para vocês terem ideia, tá? De toda a riqueza que está aí disponível. Eu não estou dizendo que você precisa comprar tudo, né? Se quiser comprar tudo, também não é proibido, compre tudo. Mas não é essa a ideia. A ideia é a seguinte, que você saiba do que é que você precisa nesse momento.
e aproveite agora o intervalo para ter os instrumentos na mão. Se você, o básico, número 1, número 0, é o tratado. Se você não tem o tratado, tome vergonha na cara e já compra agora no intervalo, tá bom? Ah, eu não tenho dinheiro. Então traz o dinheiro amanhã, tá bom? É baratinho, tá? E você então comprando o tratado, a gente vai aos poucos explicando como é que se chega lá. Então, resumo da conversa. A consagração à Nossa Senhora é uma forma de nós vivermos a nossa santidade. Vejam o que é que nós vimos agora de manhã. Primeira palestra, nós vimos o quê? Que a nossa esperança é o céu. Então vamos sair de uma visão materialista. Você vai para a igreja para consertar sua vida aqui na terra. Pera lá, Deus conserta também, mas Deus quer sobretudo levar você para o céu, amém? Mas para ir para o céu, tem 2 modos. Um é voo direto e outro é com escala. O voo direto chama-se santidade. A escala é para os alunos preguiçosos que tem que dar uma passadinha no purgatório. A passadinha no purgatório, às vezes não é tão passadinha assim não. Eu fico lembrando aquilo que Nossa Senhora de Fátima disse para a irmã Lúcia, né? Lúcia, quando, nas primeiras aparições, Nossa Senhora de Fátima, a Lúcia perguntou para Nossa Senhora: Nossa Senhora, e fulana de tal, que morreu, está salva? Aí Nossa Senhora respondeu para ela: está salva, mas está no purgatório até o fim do mundo. Aí eu fico me perguntando assim, era uma menina, uma jovem, pobre, camponesa, que morava no interior de Portugal em 1917. Que pecado será que essa criatura cometeu para estar no purgatório até o fim do mundo? Ah, riego, estou perdido. É ou não é? Por quê? Porque é a preguiça da gente se converter. Então vamos para o atalho, vamos através de Nossa Senhora, né? Que eu acho que ninguém aqui quer ir para o purgatório, a gente quer ir para o céu sem escala, amém? Então, gente, vamos ser santos.